Olá, eu sou Débora Desotti. Bem-vindos à previsão de 2026. Nesse vídeo você vai encontrar os principais aspectos desse ano, como você pode aproveitar melhor as oportunidades do céu e planejar seu ano, porque também é sobre planejamento a vida. E, além disso, no final do vídeo, eu vou tirar uma carta para cada signo, trazendo também pontos principais. Vem comigo nesse vídeo? Esse ano é regido por Marte, planeta da ação, planeta ligado à nossa coragem, à nossa verdade, a inícios, a posicionamento. Então 2026 é um ano que não dá para ficar escondido, não dá para não se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. Ou você se posiciona, ou você é atropelado nesse ano, não dá. Simplesmente é sobre se posicionar. Marte é um planeta que rege os signos de Escorpião e de Áries. Em Áries, ele fica super confortável, porque é um planeta realmente ligado ao elemento fogo. E pela astrologia clássica, ele regia também Escorpião. Então, ele acaba que rege os dois. Então, tanto arianos quanto escorpianos vão sentir bastante essa frequência de Marte. Como que isso atua em cada um dos signos e como que isso atua também para todo mundo. Para os arianos em especial, ativa muito essa necessidade de começar, de iniciar, traz mais espontaneidade, mais garra, muita ousadia, muito assim, tirar do papel, tirar da mente aquilo que estava na cabeça. É o momento de você pôr a mão na massa. Para os escorpianos, trabalha muito a água também, no que está oculto, naqueles pontos ocultos, pontos cegos, que às vezes o escorpiano não está querendo enxergar, querendo ver. O Marte traz muita força para o escorpiano olhar para aquilo e falar, não, agora vai, estou entendendo o que aconteceu aqui, ressignifico e vou para frente. Trabalhando essa questão da água quanto a se fundir muito com o outro e trabalhando bastante a individualidade. E para o resto todo, para todo mundo, além dos arianos e além dos escorpianos, trabalha esse lugar do início. E olha que interessante, se a gente olhar 2025, foi um ano 9. Ano 9 é ano de encerramento, de liberação, de morte, de desapego. Se você olha para 2026, é ano 1. Realmente, ano 1 é quando a gente inicia, é quando começamos. Então, é o momento de você avaliar como está a sua vontade. Como que você lida com seu centro de força e de vontade e poder. Você é aquela pessoa que vai até o fim, coerente e íntegro. Integridade é a palavra, que é um código para 2026. Integridade. O que é integridade? É você estar sendo totalmente coerente com o seu coração e com sua verdade. E Marte não manda recado. Pode pegar, tanto Áries quanto Escorpião são signos extremamente verdadeiros. Você fica nítido assim, quando os dois não estão confortáveis. Então, essa frequência de verdade, de vontade, ela vai ser ativada geral. Os pontos cegos dessa vibração são discussões, disputas de poder, disputas de ego, controle, imediatismo. E aí, a sabedoria consiste em você entender que essa garra, essa vontade, não necessariamente tem que estar vinculada a um resultado imediato. Às vezes você não começa ou desiste porque você não tem um resultado imediato. E não é sobre resultado imediato. É sobre você ser íntegro com o que você acredita, íntegro com a sua verdade e agir. Um outro aspecto que Marte trabalha na gente, independente agora de você ser Áries ou Escorpião, é a individualidade. Então, reflita na sua vida. Além de vontade e poder, o tanto que você está sendo coerente com a sua individualidade. É uma oportunidade de 2026 você realmente trabalhar o que eu diria de emancipação do seu eu. Emancipação do eu verdadeiro. Emancipação em que sentido? O quanto na sua vida você toma decisões muito mais pautada pelo externo do que pelo interno.
É o medo de desagradar, é o medo de dizer não, é o medo de não ser aceito ou de perder pertencimento. E aqui, uma reflexão também que eu vou deixar para vocês é que todo crescimento, toda evolução, todo progresso, ele, infelizmente ou felizmente, aqui a gente não tem que atribuir um julgamento, mas ele é atrelado com a perda de pertencimento. Então, se você está vivendo um desenvolvimento na sua vida, uma evolução, um progresso, geralmente você vai se sentir com ausência de pertencimento. E isso é inevitável. E por isso que o processo de autoconhecimento, de progresso e de evolução, muitas vezes ele é doloroso, porque ele acaba sendo solitário. E Marte, ele vem para ensinar você que essa solidão, ela pode ser transformada em solitude. Por quê? O processo, ele pode ser solitário, porque ele é individual. Mas é Marte que te dá essa força para você sustentar esse aspecto individual da sua evolução, do seu progresso. E a ausência de pertencimento faz parte. A ausência de pertencimento pode acontecer com a família, com um grupo de amigos, com um grupo de trabalho. Às vezes você estava bem naquele trabalho, gostava das pessoas, mas o seu desenvolvimento vai gerar um campo de repulsão. Não tem o que fazer. O progresso ele vai refletir na sua vida cotidiana. Então, aqui é você se posicionar para que 2026 faça sentido para você e você não ser atropelado no ano, não virar efeito dos outros, e sim o que você, seu coração e a sua visão estão pedindo. Lembra que você começa as decisões pelo seu centro do coração. Então você sente o coração, aí o coração tem que estar alinhado com a mente, e aí sim você consegue agir, criar resultado. É o pensamento que cria resultado. E esse ano, se você não estiver alinhado, você vai virar efeito. Não dá. Assim, é isso. Esse é o recado principal. Esse recado, ele está alinhado com todos os aspectos que acontecem no ano. Vamos para o segundo aspecto mais importante que eu considero na astrologia. É o trânsito de Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele é um planeta benéfico, é um planeta que ele atua positivamente, e o ciclo dele, ele fica mais ou menos um ano em cada signo. Então, é um ciclo que ele marca, todo ano ele marca. Ele é mais lento e aquela vibração, as informações daquele signo vão estar em evidência. 2026, primeiro semestre, Júpiter vai estar trabalhando em Câncer. Câncer vai ser bom para quem quer engravidar. Mamãe, você que está ouvindo, que está planejando uma gravidez, aumenta muito a fertilidade e a taxa de natalidade mesmo, no nível geral, global, aumenta muito com Júpiter em Câncer. Então facilita assuntos relacionados à família, à casa, você refletir sobre que casa é mais confortável para você, que cidade você quer morar, onde você quer criar raízes, onde você se sente bem. Não necessariamente as raízes vai ser onde você nasceu, é realmente onde você se sente bem. Então, pode gerar mudança de casas, mudança de cidade, eu ia falar, pode gerar mudança de cidade, pode gerar mudança até de país. Se você é Câncer, Peixes, Escorpião, signos de água, inícios relacionados a isso tudo, todos esses assuntos que eu falei, fica muito em evidência. Para signos de terra, também pode gerar movimento, que é Touro, Virgem e Capricórnio. Então, esses assuntos eles ficam muito em evidência para esses signos, tanto do elemento água quanto do elemento terra. Primeiro semestre sendo trabalhado,
É importante você aproveitar consciente essa energia de Júpiter em Câncer para trabalhar assuntos ligados à família, casa, onde você quer morar, filhos, aspectos relacionados à família que você está construindo ou a que você quer construir. Esses assuntos, eles realmente ficam em evidência, e um momento também para você refletir sobre quais valores tem que estar presente na sua família. O elemento água, ele fala sobre o amor, sobre você se permitir estar vulnerável, e o amor é vulnerabilidade. E o amor é uma escolha todos os dias, quando você está num relacionamento, quando você tem vínculos familiares, que os vínculos familiares, geralmente você não tem como romper. Você precisa administrar por meio do amor. Outros vínculos você tem como romper, os familiares não. Então, esses temas, eles ficam também bastante evidentes, e aí é um convite de você trazer mais a frequência do amor para o seu dia a dia em 2026 e para os vínculos que você tem na sua vida. Segundo semestre, Júpiter se despede de Câncer e ingressa em Leão. E em Leão ele fica até 26 de julho de 2027. Nessa temporada em Leão, qual é o convite coletivo para nós? Trabalharmos a alegria e a vontade de viver. E Leão ensina sobre isso. Então, para todos nós, vai refletir nesse sentido de autovalorização, individualidade, buscar prazer, alegria, perceber que saúde segue a energia da alegria, prosperidade segue a energia da alegria, e o quanto que você está preso na reclamação, tanto que você fica preso em ficar conversando no telefone, dar escuta para alguém que fica te ligando e só reclamando. Aqui também, Leão, trabalha muito os talentos. Então, perceber quais talentos você tem aí adormecidos e que pode ser aí uma nova fonte de renda para 2026. E esse tempo que você está perdendo reclamando ou ouvindo alguém reclamar, você direcionar para potenciais mais criativos e prósperos. E realmente, a alegria é reflexo, ela resulta em prosperidade em todas as áreas da vida, e todos nós vamos ter a oportunidade de trabalhar a alegria na mais alta vibração com Júpiter em Leão. Para quem que favorece no segundo semestre? Leão. Leão nem gosta, né? Pensa os leoninos se não vão ficar alegrinhos com esse Júpiter no Sol. É isso, vão estar todos exibidos. Aí, avisa aí, compartilha com seu amigo leonino que vai estar ótimo para ele. Ele vai amar. Escreve aí se tem algum leonino que eu quero saber assistindo. Põe aí nos comentários, põe no chat. E até lembra de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, porque eu vou fazer outros vídeos aí de conteúdos profundos sobre autoconhecimento, psicologia, astrologia, e a gente vai construindo aqui um canal super assertivo. Então, Leonino, Sagitário e Áries, signos de fogo. Então, o segundo semestre está melhor para os signos de fogo e para os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Aí é o momento de vocês brilharem, momento de movimento, principalmente os signos de ar vão sair muito da zona de conforto, mas é sair da zona de conforto para ir para um lugar muito melhor. Você pode dar saltos que às vezes você nem imaginou, mas sabe aquilo de viver 10 anos em um? Pois é isso. Então assim, tá bem power, para todos nós, eu acredito que o grande aprendizado aqui de Júpiter em Leão é realmente observar talentos e autovalorização e alegria. Perceber que a alegria é uma escolha, é um estado de vibração. A alegria não significa que você não vai viver momentos tristes, mas você não vai pôr o foco nisso. E nem permitir que outras pessoas tirem o seu foco da alegria. E também uns outros aspectos aí que eu vou comentar com vocês estão favorecendo questões emocionais que a gente está terminando de trabalhar. E o que eu percebo muito em terapia, e nas mentorias, e nos atendimentos, e nas dinâmicas em grupo, que a maioria das pessoas que elas entram numa vibração de tristeza, dor, a maioria está por hábito. É o hábito de reclamar, é o hábito de julgar, é o hábito de apontar o dedo, é o hábito de fazer confusão. Tem gente que quer fazer
treta. Tem coisa na vida que não é sobre tretar, sabe? Tem coisa na vida que não é sobre querer confusão e querer julgar e querer criar um conflito desnecessário. E eu percebo isso, assim, nos atendimentos e tem momentos, tem dias, assim, na minha vida que eu tô como observadora. Então, eu vivo algumas experiências observando o que tá acontecendo. Não, eu tô vivendo, mas eu tô observando. E eu percebo que, assim, é muito, muito recorrente. E enquanto a gente não entender isso, a psicoesfera do planeta, ela fica contaminada. E você acha que você pode estar na sua casa, sei lá, ouvindo uma música que você gosta, tranquilo. Você acha mesmo que você é totalmente livre e não tem interferência da psicoesfera, que tá lá reclamando, causando. Até para eu gravar esse vídeo, falar o que eu tô falando aqui, acontece coisas para eu não conseguir falar. Porque é isso, quanto mais consciência cada um vai tendo, a psicoesfera muda. E quando muda, muita coisa muda. E tem muita coisa que é invisível aí e que interfere, às vezes, nesse processo de escolha consciente. Então, traga mais escolha consciente para sua vida, faça a sua parte para melhorar a psicoesfera do planeta, que vai melhorar para todo mundo. Uma pessoa meditando, ela contamina o prédio inteiro. Uma. Então, faz a sua parte. Faz a sua parte que você não tem noção da potência que você tem. E você imagina, se você sozinho meditando, contamina positivamente o prédio inteiro, o quarteirão inteiro. E essa potência é essa vontade, essa força que você tem aí para qualquer área da sua vida. Você é um com a centelha divina. Então, traz essa força de criador, porque com Júpiter em Leão, trabalha muito esse aspecto do ser criador. De você ser criativo e co-criador junto com o universo. Então, esse é o recado de Júpiter. Agora vamos para outro aspecto de 2026, que é Plutão em Aquário. Plutão em Aquário se repete agora, gente. Ele é geracional. Ele vai ficar até 2043 em Aquário. Mas a gente ainda está vivendo um momento que a gente está sentindo essa mudança geracional. Ele iniciou aí a temporada dele ano passado, então está nos primeiros graus de Aquário e a força dele impacta muito nos 5 primeiros anos. A gente vai sentir muito agora nos 5 anos essa mudança de energia. Em Aquário trabalha soluções para todo o planeta em vários aspectos. A gente vai ver um avanço em questões de resolução de conflitos, avanço em questões do direito, da saúde, cura de muitas doenças, um olhar mais integrativo para todas as áreas. Então, cada vez mais a gente vai estar presente com a transdisciplinariedade. Isso vai ser uma realidade em todas as áreas. As áreas dialogando e conversando, sem nenhuma ser melhor que a outra. Existe também um avanço nos estudos espaciais, tecnológicos, inteligência artificial. E a intenção dessa era de Plutão em Aquário, na verdade, é simples, é incluir mais e excluir menos. Na verdade, é quase não ter exclusão e fazer um mundo melhor para todos. Então, Plutão em Aquário, ele vem muito forte. Para vocês terem uma ideia de um marco histórico, foi a Revolução Francesa, foi durante Plutão em Aquário, que o lema era liberdade, igualdade, fraternidade. Então, esses valores, eles ficam mais fortes agora, porque tudo é cíclico. E esse Plutão em Aquário, ele está afetando muito aquarianos e leoninos, escorpião e touro, tá? Então, esses 4, não tem como, os 4 estão sendo muito afetados a sair da zona de conforto. Aquariano está se dando bem. De todos os 4, aquariano que se dá melhor, porque o aquariano já gosta de questionar, já gosta de pensar fora da caixa, já é mais assim, é isso mesmo, eu sou diferente, eu vou fazer aqui, vou mostrar o que eu tô pensando. Então, aquariano, escreve aqui se tem algum aquariano, se tá sentindo essa mudança. Você pode ter vontade de cortar o cabelo, pode mudar até o estilo, pode isso transparecer no
corpo, na forma de se vestir, na forma de colocar, principalmente também se você tiver ascendente em aquário. Se você tiver ascendente em aquário, Plutão tá passando lá. Então você muda seu modo de ser, seu modo de se posicionar. E aqui, um outro código aí para 2026 é a flexibilidade e baixar a resistência. Se você não se abrir para o novo, não dá. O mundo mudou, a velocidade das informações está em outro ritmo, a frequência está em outro ritmo. E aí, aquarianos, eu sei que vocês estão bem na fita, mas taurinos têm mais resistência, escorpião tem mais resistência, leão também, confessa que eu sei que tem. Vocês têm essa vibração da alegria, mas é um signo fixo. Então, assim, gente, soltar um pouquinho. Essa mudança, ela vem a seu favor. É confiar nisso. Mas realmente a energia tá muito forte para vocês. Muito forte mesmo. De mudança, de transformação. As transformações são muito profundas. Escorpião e taurino sente até uma necessidade maior de introspecção. Isso é normal. Vocês vão ter necessidade de, às vezes, um isolamento. Essa frequência vocês já sentiram. Na verdade, vocês já estão sentindo faz uns 3 anos. Uns 3 anos vocês já estão sentindo. Porque o trânsito já estava mexendo com o Sol. Principalmente, primeiro decanato pega um pouco mais. Mas assim, tá forte. Eu sei que tá. Nos atendimentos, assim, todos estão passando por algum movimento. Ou saíram de um trabalho de longo tempo, 10 anos, sabe? Coisa assim. E rompe. Vem ruptura, mudança de país, o segundo filho chegando. Então, muitas mudanças em vários sentidos. Transição de carreira. E aí a vida não é estática. Se a gente tá vivo, tem mudança. Tô tendo até que beber água aqui, porque é muita informação realmente para compartilhar com vocês. Urano, vamos para outra pauta. Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos chegando também, gente. E aí ele fica uma temporada, para vocês terem uma ideia, até agosto de 2032. Então, um outro aspecto geracional. E olha que interessante. Ele tá se despedindo de Touro. Então, a gente tem um restinho para trabalhar em questões taurinas. Aqui tá pegando muito o terceiro decanato de Touro. E vai ficar até abril de 2026. Então, onde você tem Touro no mapa é a área que tá mexendo, é a área que tá cutucando. Como que isso interfere? Ele mexe tudo. Urano mexe tudo. Então, você pode romper, você pode mudar, você pode começar um negócio que você nunca imaginou que você ia fazer. Você pode criar múltiplas fontes de renda. Você pode romper. Aí depende. Se for área do casamento, pode romper. Se for área do casamento, é casa 7. Então, se você for olhar seu mapa. Casa do dinheiro é casa 2. Então, se lá você tiver os últimos graus de Touro e os primeiros de Gêmeos, é lá que vai estar atuando. Se for casa 12, espiritualidade, de repente você muda o seu grupo aí, né? Às vezes você estava mais fixado numa religião e de repente você vai para um lugar mais espiritualista, não focado numa religião, mas mais amplo. Então, Urano, ele mexe nisso, as mudanças são mais rápidas, são mais inesperadas, principalmente aqui vai estar atuando com Touro e Gêmeos. Touro e Gêmeos, assim, esse chegando. Então, ou você muda, ou você muda, ou você muda. Não tem outra opção. A resistência, o julgamento, ele vai gerar sofrimento. É melhor ir no flow e entender assim, o que a vida tá pedindo para você trabalhar. Tem pessoas que vão estar trabalhando na maternidade, muda totalmente, mudando o ritmo, mulheres que estão mudando o ritmo para poder viver uma maternidade mais tranquila, se planejaram para isso. Pode ter mulheres de Touro vivendo isso, né? E é uma ruptura com o trabalho, com a forma que vinha na rotina até então. Pode ter outra pessoa vivendo uma questão de romper com o trabalho, romper com o relacionamento. Infinitas possibilidades, mas é entender que as mudanças acontecem. Esse Urano em Gêmeos, ele vai
favorecer muito também a questão de mudanças no sistema financeiro, mudanças no sistema educacional, mudanças legislativas no ensino. IA, não preciso nem falar. Então, assim, aí a velocidade é muito rápida. Urano e Gêmeos é uma velocidade muito rápida mesmo, muda o ritmo. A época relacionada a Urano e Gêmeos foi a época que a gente teve um grande avanço tecnológico e, infelizmente, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período que vivemos esse período de Urano em Gêmeos. Então, teve esse ponto negativo, teve o avanço dos estudos com bombas nucleares também. Então, tem avanço tecnológico que gera muito avanço, mas muitas vezes também pode gerar esse lado sombra. Aí, qual é a nossa parte? Vibrar, eu acredito muito que a gente não volta no mesmo ponto. Quando na astrologia a gente tem essa parte cíclica. E a gente usa a história para trazer embasamento de coisas que aconteceram. Mas nunca é o mesmo ponto, por conta da eclíptica da Terra. Então, nesse outro ponto que a gente está, é um outro nível de consciência que a gente fala. Um autor que escreve sobre isso, se vocês quiserem procurar, é Ken Wilber. E nesse outro nível de consciência, qual que é o nosso papel aqui? É emanar amor e pensamento positivo e parar de reclamar. Se você só parar de reclamar, já ajuda muito a psicosfera e todos esses riscos de um Urano em Gêmeos. Como eu falei, a gente tem uma ilusão da separatividade, mas essa ilusão, ela não existe. Não tem separação. Eu e você aqui, você tá mais pertinho aqui do que você imagina nesse vídeo. Vamos lá? Vamos tocar? Só mais uma coisa de Urano em Gêmeos. Aqui está muito ligado também com o avanço de estudos ligados ao sistema nervoso. Então, doenças degenerativas, a gente pode surgir muitas curas nesse sentido. Sobre essa questão da consciência, tem vários estudos que estão apontando para o novo humano, que é uma nova consciência mesmo. Esse novo humano, ele caminha junto com as mudanças dos nodos lunares. Então, até o meio do ano, a gente está trabalhando o nodo norte em Peixes, que fala sobre você procurar realmente o que tem sentido na sua vida, o que faz seu coração vibrar, o que faz seu coração cantar. É olhar para isso, é permitir acessar esse espaço interno do que faz seu coração bater mais forte. Então, o Peixes vai trabalhar isso até o meio do ano. E o Peixes, ele eleva a consciência do planeta, porque os eclipses eles estão acontecendo nesse eixo, para liberar a rigidez, porque o nó do sul, que é o passado, está em Virgem. Então, o que trabalha aqui? Você sai da rigidez, sai do medo, sai do controle, para ir num lugar de Peixes que você vai trabalhar o amor, a consciência, a fluidez, a leveza. E é perceber aqui que o futuro, ele é um avanço de consciência. Quando a gente fala no futuro, o que é um estudo do futuro aqui? É um avanço de consciência pautado em outros valores. E então, esse é o novo humano, que ele está mais conectado com o amor. Então, não estamos no mesmo ponto. E se cada um estiver fazendo a sua parte, realmente eleva a consciência. E depois, no segundo semestre, o nó do norte vai para Aquário. E Aquário vai trabalhar mais ainda essa ampliação de consciência. Então, tá bem forte esses aspectos de os eclipses estarem trabalhando nessa nova consciência, em que você desapega de pontos fixos e rígidos e vai para aspectos muito mais elevados de consciência, e o futuro, ele caminha junto. Então, se a gente tem um avanço da inteligência artificial, da tecnologia, e ao mesmo tempo um avanço da consciência, do amor, da forma que a gente interage como seres humanos, a gente realmente tem uma outra história agora com Urano em Gêmeos, diferente da que vivemos lá da última vez que ele esteve em Gêmeos.
é muito mudar a base da nossa construção. A gente está com muitas técnicas avançadas de terapia para curas de traumas e justamente para ressignificar todas essas memórias ligadas ao medo e ao instinto de sobrevivência. Então, a ideia é substituir essa base instintiva nossa, que está ligada com o medo, e ir para um outro estado de consciência menos luta e fuga, porque a gente tem isso instalado no cérebro. Tem um estudo na neurociência que é a partir do nervo vago, onde você tem esse ponto de luta e fuga. E esse ponto de luta e fuga que faz com que você saia da presença e vira efeito e é atropelado. Então, o que tem que ser trabalhado? Esse nervo vago de luta e fuga. E esses nós lunares, eles estão trabalhando isso. E aqui vem a sacada de você trabalhar a sua autoliderança, que é a autoliderança onde você permite estudar o campo. Essa autoliderança começa em você, se você é líder, se você é gestor, ela se transfere pro outro. Ela se transfere pro grupo, pro time que você lidera, que você vai incluir a flexibilidade, a intuição e o amor. Incluir os três, você vai incluir presença e congruência. Não tem como falar na liderança da nova era sem esses 5 atributos: presença, flexibilidade, congruência, amor e intuição. Anota aí, 5. Dessas 5, qual que você escolhe trabalhar mais? Ah, é flexibilidade. Escreve aí nos comentários, se compromete aí. Ah, é presença. De repente você percebe que você fica muito aéreo. Escreve aí, presença. Ou, de repente você percebe que você tá sempre com medo. Você tá sempre se defendendo. A pessoa vai falar, você já tá reagindo. Ou você já quer sair arranjando treta. Você não consegue não arranjar treta. Escreve aí, amor. Vai, vamos. É isso, gente. Não dá. A gente vai passar pela vida de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer jeito. É como você escolhe. Vamos lá. Segundo ponto. Netuno. Netuno, gente. Adoro Netuno, né? Eu sou pisciana, Netuno rege peixes. Junto com Júpiter, né? Pela astrologia clássica. Gosto de Netuno, mas também não tenho muita paciência, porque meu mapa tem excesso de Capricórnio. Então também tem um lado muito prático. O Netuno às vezes viaja demais. Mas Netuno tem uma boa notícia para te dar. Ele vai ficar em Áries. Em Áries ele trabalha num sentido de mais verdade. Então viaja menos quando ele está em Áries. Então é assim, um ano que não tem jeito. Vai todo mundo ter que sair da ilusão. Sair da narcotização, sair das desculpinhas, das vitimizações. Netuno chega em Áries e fica 14 anos, gente. A gente tá falando de uma mudança geracional. E aqui, qual que é o aprendizado? Trabalhar a sua individualidade. Individualidade aqui. Netuno vai ter uma conjunção aí com Saturno também. Power em essa conjunção. Nessa conjunção, dá para integrar muito o que você quer criar, os resultados que você quer, os pontos cegos que você entra. Porque essa conjunção é antecedida por uma temporada de Netuno e Saturno em Peixes, que está trabalhando o quê? Cura kármica, cura de padrões emocionais, cura de vitimização, cura de apego. A água pega demais, que se vitimiza, tem muita dependência emocional às vezes. Então, Netuno em Áries com Saturno em Áries é assim, acabou o drama. Por isso que eu falei que o pessoal de área e fogo vai amar isso. E claro, gente, aqui eu falo muito do signo solar, mas como astróloga eu tenho que ter responsabilidade de explicar algo assim imprescindível, que depende do mapa, é um estudo muito complexo a astrologia. Eu estudei 5 anos, assim, intensamente e continuo estudando para vocês terem uma ideia, é uma faculdade. Então, no seu mapa, você vai ter os 12 signos. E depende de como que tá atuando lá. E de repente você fala assim, nossa, eu sou Áries e eu não me identifico. Aí vai olhar seu mapa, tem um monte de água. E o seu Sol
tá numa área de água, por exemplo. Aí você não vai ter tão forte esse fogo. Você pode ser alguém de água que tem mais terra. Então você não vai ter esse nível tão assim de codependência e de apego. Então depende muito e como cada planeta geracional vai impactar no seu mapa. Mas é um momento de virada, porque planetas longos que vão ficar uma temporada agora. Então, Urano em Gêmeos é 7 anos trabalhando esse signo. O Netuno em Áries vai ficar até 2038. O Plutão em Aquário até 2043. Então, é uma geração. É uma geração. As crianças que estão nascendo aí nessa temporada são as crianças que daqui 30 anos elas vão estar materializando tudo que a gente está conversando aqui. É muito forte mesmo. E é legal essas crianças que estão nascendo. São crianças que já estão vindo com muita luz, com muita consciência, com muito menos medo, porque os pais trabalharam cura de traumas, fizeram terapia, tiveram acesso à informação, coisa que os pais dessa geração, que nem eu sou da década de 80, não tiveram acesso. Então aqui, as crianças que estão chegando já são crianças que já vêm com mais cura no sentido aí do nervo vago, que eu comentei com você, entre outras coisas. Mas são crianças de muita luz. E o recado final de Netuno em Áries é trabalhar a sua individualidade, certo? Mercúrio vai ficar retrógrado 3 vezes nesse ano. Depois eu vou falar dele quando acontecer, mas só para vocês terem quem quiser anotar, quem quiser ter as datas, vai ser ele sempre fica, na verdade, retrógrado 3 vezes no ano, sempre. E então são períodos de revisão, de ajustes, e que às vezes temos períodos mais desafiadores na comunicação, nos meios de transporte. Então ele fica retrógrado de 26 de fevereiro a 20 de março, depois de 29 de junho a 22 de julho, de 24 de outubro a 13 de novembro. São os períodos que ele vai ficar retrógrado. Óbvio que quem estiver aqui no canal vai ter acesso a estudos profundos quando eles fizerem esse movimento. Gente, os aspectos principais que assim, a gente tinha que conversar realmente é esses. Eu acho que já tem conteúdo intenso aí para vocês. Essa grande conjunção eu realmente precisava falar. Vou falar mais um ponto aqui. De outubro a dezembro, a gente tem um aspecto que é muito bom para liberação kármica, que tem a ver com Júpiter em Leão, vai estar conversando com o Nó do Sul, então tem muita liberação ainda para acontecer esse ano. O ponto cego é os excessos. E segundo semestre, o crescimento e expansão é maior que no primeiro. No primeiro ainda estamos trabalhando questões emocionais. E no segundo semestre tudo é mais rápido. Primeiro ainda é como se a gente tivesse uma trégua para se posicionar, integrar, estudar. Porque o Júpiter vai estar na água. A hora que ele chegar em Leão, aí a gente chama o amigo Leão. Aí esteja perto também dos seus amigos de fogo, sabe? Porque às vezes a gente tem que entender que na vida a gente tem que buscar os apoiadores. Vai ter muitos momentos na vida que a gente vai buscar outros mentores, outros apoiadores, outras pessoas que passaram por aquilo que você está passando. Porque a dor de um é a dor do outro. Tudo que você já viveu, outra pessoa já viveu. É assim. Então busca os apoiadores, busca alguém que pode contribuir com você. Eu não sei quem pode contribuir comigo. Faça perguntas. Vai vir a resposta. Pensa que na vida é mais sobre fazer perguntas do que querer ficar definindo tudo. Sai da definição. Plutão chegou em Aquário. E os aquarianos estão todos. Acho que o aquariano que está ouvindo aqui está pulando de alegria. Já eu consigo captar aí. Vamos lá, então, falar de cada signo. Eu tô com um oráculo. Falei que eu ia tirar uma cartinha, um oráculo mais terapêutico que eu tô aqui. Mas ele é bem profundo e ele dá chaves.
Interpreta com o coração. Então, Áries, a sua cartinha para 2026, palavra para você, é de cura, né? Trabalhando a cura. O Ariana, trabalhando a cura. Eu vejo aqui uma oportunidade de cura ligado a trabalhar essa paciência, porque Saturno vai estar em Áries. Então, assim, Saturno em Áries, ele traz um aterramento, ele traz uma responsabilidade, uma paciência que às vezes o ariano não tem. Eu sei que você não tem às vezes paciência, que fica irritado, que quer tudo para ontem, que pensa muito rápido. E aqui é desenvolver a paciência e trazer mais responsabilidade e perceber que as sementes que você planta não precisa que tudo seja imediato, como eu falei no vídeo, né, no início. Tem que tomar mais cuidado com a cabeça, com explosões, com imprudências. Perceber que você vai estar buscando mais entrega, espontaneidade, iniciativa. Então você tá com muita energia, tá com muito gás. Isso se intensifica no segundo semestre. Se você não tá num relacionamento sério e tá buscando, de repente pode dar certo aí um relacionamento sério. Porque o Saturno, ele traz isso. E Netuno, ele faz você se conectar muito com a sua verdade. Então, de repente, você acessa situações de muita verdade e você fala, é isso. E toma decisões importantes. Touro, a carta que sai para você, taurino. Criatividade. Então, vou fazer um convite também. Cartinha do Áries, se tem Ariano ouvindo, coloca aí. Eu permito a cura. Taurino que estiver ouvindo, coloca aí. Eu permito a criatividade. Criatividade aqui vem nesse espaço, você que é taurino, taurina, de entender que a criatividade, quando falamos dela, ela está ligada com chakra sexual. Chakra sexual você ativa com a dança, com o movimento do corpo. Não é só com relação sexual. Pode ser com relação sexual. Mas é perceber assim, se movimente mais na vida, sabe? O taurino às vezes fica muito ranzinza. E a vida tá pedindo de você mais movimento. E não tem como evitar. Porque Urano, ele tá fazendo o último trabalho dele em Touro. E ele faz movimento, ele tira você da zona de conforto. Então, desapegue, permita as mudanças, encerra os ciclos que forem necessários aí para você, tá tudo bem. E evitar resistência. É principalmente isso, evitar resistência, né? A vida tá te convidando aí para um processo de amadurecimento. Você perceber que você tem essa força dentro de você. Então, basicamente isso. E só explicando, eu tô fazendo uma leitura breve, né, de cada signo, porque eu acredito que a leitura ela tem que ser realmente mais profunda com o mapa todo. Então, aqui, por isso que eu tô usando as cartinhas elas vão trazendo uma outra linguagem, e se você, por sincronicidade, chegou aqui, é porque essa cartinha tá querendo trazer algo aí para você. Gêmeos, a carta que sai para você, Gêmeos, proteção. Aqui tá trabalhando vários aspectos. Aqui pode ser que em algum momento na sua vida a gente tem experiências desde a relação intrauterina. Você pode não ter se sentido protegido, protegida, e é perceber que o universo não tá contra você. Então, essa carta da proteção, ela mostra que tá tudo bem, né? Então, é uma mulher com um planeta e é perceber que, assim, todo o planeta é abundante. O universo é abundante, não vai faltar nada para você. E, às vezes, o Gêmeos fica muito nessa coisa mental. E aqui tá falando que tá tudo bem. Você tem essa proteção do planeta. O planeta é abundante, o planeta tá com você. E começa a entregar essa mesma abundância que tem dentro de você para o planeta, para as relações. Gêmeos vai estar com essa interferência de Urano.
Então, Urano, ele gera mudanças rápidas, mudanças repentinas. Você pode mudar de cidade, pode ter que desapegar, pode gerar movimento, pode facilitar mudança de trabalho também. E se você está sentindo essa energia, começa em você. De repente, muda alguma coisa em você, muda o seu cabelo, muda alguma coisa em casa. Utiliza essa habilidade sua com pessoas para fazer mais trocas, que é por meio dessas trocas, das relações, que você vai obter as chaves. Então, circula mais, conheça pessoas diferentes. Esse é o recado que eu vou deixar para os Gêmeos. Vocês vão... estão mais magnéticos, então o amor tá bom para geminiano, tá muito bom. Tá bom para amor novo e às vezes vai ser amor diferente também. Às vezes, de repente, você sempre teve um padrãozinho lá de relacionamento. Os trânsitos aqui para você muda tudo. Pode ser evolução de uma amizade, pode ser evolução de alguém do passado. Tá que tá para Gêmeos. Vamos lá, para Câncer. Vamos ver qual que é a cartinha que sai. Música. Você sabe que todos os signos de água têm um lado da arte, né? Todos. Então aqui, Câncer, você canceriano, canceriana, trabalha mais a conexão com essas raízes, com esse sentir, com esse estado de contemplação que eu sei que você tem. Não tenha medo de entrar em contato com a sua vulnerabilidade. Na sua vulnerabilidade você sabe que tem a sua força, tem a sua coragem. O Júpiter aí no primeiro semestre está muito bom para bebês, para planejar aspectos na família. Invista em coisas novas. Júpiter traz esse espaço do novo. Perceba quais raízes realmente faz sentido para você atuar. Na alimentação tem que tomar um pouquinho de cuidado com intoxicação. Se você for fazer uma viagem nesse ano para lugares mais exóticos, comidas mais exóticas, ter mais cuidado com a alimentação, né? Vamos agora para os leoninos. Leoninos. Cartinha para Leão. Vamos lá. Entrega. Gente, entrega, leonino, leonina, você que tá aí. Põe aí, eu entrego. Lembra de escrever para vocês irem conectando. A entrega, ela tá ligada com a permissão, a espontaneidade. Então, aqui, o aprendizado para você, Leão, é se entregar mais, porque Júpiter ele chega com muita velocidade no segundo semestre e as coisas vão acontecer, você querendo ou não, e pode gerar muitas coisas que às vezes não estava planejada. No amor pode gerar relacionamentos à distância, relacionamentos não convencionais. A palavra para você é desapego aqui também, porque Plutão está oposto ao Sol, então existe muito desapego, existe muitas camadas indo para você dar espaço para um novo eu. E aqui você realmente, a palavra-chave para você é a entrega, de se entregar. Realmente é isso. Se jogar mais, permitir que o universo trabalhe a seu favor. Vamos agora para... tem muita liberação de traumas também, ligado? Porque o Plutão tá mexendo. O Plutão, ele mexe coisas profundas. Virgem. Essência da fraternidade, que saiu para os virginianos, virginianas. Então, conectar com esse sentimento de fraternidade, que é muito nobre, que ele envolve muito também, né? O virgem, ele vem com esse lugar do servir, com esse lugar de se colocar a serviço. Então, essa fraternidade tá para contribuir com um estado de frequência para você. E você tá trabalhando no primeiro semestre ainda aspectos de sair da rigidez, de sair das ilusões, das paranoias. Só vai permanecer na sua vida o que for verdadeiro. Vai estar trabalhando muito limites e pode terminar relacionamentos que às vezes você só tava por dependência. Se você quiser continuar se iludindo, tá tudo bem também, mas os virgens têm muito processo de ruptura que pode viver nesse ano. Ou realmente iniciar relacionamentos mais verdadeiros.
tá mexendo muito no aspecto interno. Então, tem muito virginiano que pode estar mais introspectivo e é natural. Vamos agora para Libra, signo de Libra. Aqui saiu, olha, essa é boa, hein? Visão. Então, escreve aí, eu me permito estar alinhado com a visão. A visão é o que cria. Você pensou, você criou. Então, librianos, elemento ar, vocês são cardinais, né? De início. Urano vai estar fazendo trígono com vocês. E aqui é uma montanha-russa que você põe a mãozinha pro alto. Uhul, vou com a mãozinha. Foi uma libriana que me falou isso. A Marta, que é minha parceira também de vários podcasts aí que a gente já fez. Então, assim, ela falou, eu tô sentindo que eu tenho que levantar a mão. É isso. Então, que pode ser um ano que nada sai muito como planejado. Aceita e entenda qual é o caminho. Isso tá valendo para todo mundo. Eu mesmo já percebi que essa frequência já estava um pouco já no passado. Nesse ano intensifica, não dá para ficar planejando muito. Tudo muito nos mínimos detalhes. As coisas mudam e estão acontecendo numa velocidade intensa. Então, a gente tem que entender que faz parte. Librianos, só prestar atenção com autocobrança excessiva, prestar atenção nos seus limites e questões com saúde mental. Né? A saúde mental pode ficar mais comprometida aqui com estresse. Então, trabalhar meditação, terapias alternativas. Aliás, eu esqueci de falar no início. Essa questão de saúde mental é o que pode pegar para todo mundo. Sistema nervoso, porque o Urano em Gêmeos, ele mexe muito com o nosso sistema nervoso. Então, é o momento da gente realmente estar cuidando da nossa saúde emocional. E aí você pode buscar um terapeuta, você pode fazer prática de meditação, de yoga. Yoga é muito legal. Às vezes, eu não quero fazer terapia. Então, busca outra coisa, nem que seja um livro que você vai estudar autoconhecimento. Mas estude, se desenvolva. Tem gente que vai se abrir para falar numa terapia, para fazer um mapa astral, para fazer uma jornada da alma, jogos de autoconhecimento, constelação familiar. Tem infinitas formas de buscar curas e cuidado emocional. Não deixe de lado o emocional, não deixe. Porque realmente a psicoesfera vai estar mais agitada que nunca. Vamos agora para os nossos amigos escorpianos. Quem que tá aí de escorpião? Escreve aí a cartinha que vai sair para você. É da essência. Essência. Então, lembra que eu comentei, né? O Plutão, ele rege escorpião também. Como ele mudou de signo, ele está entrando em aquário, todos os escorpianos estão sentindo essa mudança num nível muito profundo e que pode, às vezes, até ter necessidade de mais isolamento, às vezes, acessar. Mas tudo isso é para você se conectar mais com a essência. Então, o que eu quero deixar de recado aqui para você é: solte, confie e se transforme. Então, soltar o controle, confiar mais e permitir essa transformação para você estar num espaço mais autêntico e revelador do seu ser. Você pode ter também colheita já de coisas que você plantou, oportunidade de colheita, de resultados, mas também é momento de avançar. Então, você está vivendo um momento híbrido nesse sentido, mas de muita reconstrução ainda. Assim como os virginianos, que eu comentei também. Câncer também, em níveis emocionais, tem questões aí de reconstrução, de espaço. E escorpiano também. E perceber que, assim, quanto mais você permite essa profundidade, é da sua essência, mais você acessa. Lembra que a copa da árvore, ela depende do tão fundo que você vai. Então, quanto mais fundo as raízes, é proporcional ao tamanho da copa. E vocês entendem sobre esse movimento profundo. Muitas vezes são mal compreendidos. Mas é isso. A gente sabe aqui a sua profundidade e aqui a gente te compreende num lugar seguro
e de muito respeito. E é isso. Escreve aí, eu acesso a minha essência. Sagitarianos, vamos ver qual que é a carta para os nossos amigos do Red Bull, né? Fala que Sagitariano, sangue é a Red Bull que roda lá, porque é muita energia. Consciência divina. A consciência divina que saiu aqui. Então, Sagitarianos tem mais consciência. Muitas vezes vocês, como tem muita energia, já vão fazendo, já vão resolvendo, já vão se misturando e volta, presença e vai para a consciência. Recado da carta é esse. Sair um pouco dessa coisa frenética que fica para fora, vamos cuidar do mundo de dentro e o que realmente eleva a sua consciência. Então aqui, sagitarianos também podem estar mais motivados a expandir, viajar, fazer coisas diferentes. Buscar cursos novos, principalmente no segundo semestre com Júpiter, né? O Júpiter lá em Leão vai estar mexendo com Sagitário também, os signos de fogo. Não tem jeito, você sagitariano vai ter que sair da zona de conforto também, tá todo mundo, né? Porque assim, o Urano mexe em Gêmeos, ele vai fazer sextil e trígono com os de ar e fogo. Então aí já pegou metade, entendeu? E os outros faz oposição, não tem como escapar. Tudo que acontece na astrologia mexe com todo mundo. Por isso que eu falei da crise da separação, da separatividade. Mas tem coisas que vão ser específicas, por isso que tem que ver o mapa. Onde tem Gêmeos, o Urano vai estar lá naquela casa, são 12 áreas. É uma casinha que ele vai estar cutucando. Saturno vai estar em Áries, onde está seu Áries? Essa casa, Saturno vai estar cutucando, aí nessa casa que ele vai estar cobrando responsabilidade. Então, sagitariano, o Saturno, por exemplo, está fazendo trígono com você. Isso gera possibilidade de novos negócios, novas parcerias, você estruturando algo novo, você com mais paciência para coisas a médio e longo prazo, solidificando relações. Então vai estar interferindo nisso aí. Ouvir mais seu corpo, respeitar mais os seus limites, tá? Recadinho para você. Capricórnio, vamos ver qual a carta para os capricornianos. Essência da mãe. Essência da mãe. O que essa carta fala da essência da mãe? Sobre você se permitir nutrição, né? Porque também vou defender os capricornianos, defendi escorpião aqui, né? Capricórnio, o pessoal fica falando, Rina, que é frio, que é calculista, que só pensa em dinheiro, que é estratégico. Mas, até na imagem, o Capricórnio, ele tem uma cauda de peixe, então ele tem uma sensibilidade, uma profundidade emocional que também fica mal compreendida, mas eles são extremamente sensíveis e eles, por querer ser muito provedor, tá todo mundo bem, tá se preocupando com todo mundo, eles esquecem de si mesmo. Então essa carta da mãe fala para você também se nutrir, Capricórnio. Se nutre. Como que tá a sua alimentação? Como que tá seu sono? Como que tá seu tempo de lazer? Então essa carta aqui é sobre nutrição, sobre você se nutrir. Carta da mãe. E se às vezes você viveu alguma experiência que você não recebeu essa nutrição, permitir que essa nutrição venha das nossas mães cósmicas. Você pode entrar em contato com Mãe Maria, se você acreditar, com o planeta. Permitir que essa nutrição venha de outros lugares, receber essa nutrição e perceber que você pode se nutrir. Falta 2, Aquário e Peixes. Vamos lá, aquarianos, qual que é a cartinha que sai? Sonho. Aqui. Então, é um ano para você entender que é para você ser mais original ainda, mais autêntico, mais fora da caixa e um grande potencial para materializar seus sonhos. Plutão está no seu Sol, então muda tudo mesmo, não tem para onde você fugir. Pode acontecer sim de encerramento de ciclos, de ter que recalcular a rota, de revisar algumas coisas. Tá muito bom para áreas de trabalho ligada a ensino e vendas, inteligência artificial também, essas 3. Essa mudança é tão forte que ela pode refletir também nas suas formas de relacionamento. Às vezes você pode viver formatos diferentes.
A monogamia pode ser questionada aqui, dependendo do que você está vivendo no seu mapa. Mas perceber assim, o que é verdadeiro para você também, não ir tanto na onda, sabe? Ouvir mais seu corpo também. E você vai estar buscando por mais liberdade. Esse Plutão, ele vem muito forte. Mas dependendo dos outros aspectos do mapa, é saber lidar com essa liberdade que você está buscando de uma forma madura. O que é liberdade para um não é o que é liberdade para outro. E a gente tem muitos equívocos sobre o conceito de liberdade. Que a liberdade mesmo é você ter uma emancipação de consciência com relação às escolhas dos outros. É você ter uma emancipação de consciência de repente, você não querer ficar pondo foto no Instagram toda hora. Não quer, por que todo mundo tem que saber o que você tá fazendo, o que você deixou de fazer? Entendeu? Então, assim, isso é liberdade. É você ter uma emancipação de consciência, de escolha. Mas, às vezes, a gente acha que é estar solteiro, que é estar vivendo um monte de experiência, que é estar... Para uns é liberdade geográfica, para outros é liberdade financeira, mas é mais importante. Existe o valor da liberdade, mas existe muitos conceitos equivocados em cima do que é liberdade que geram escolhas equivocadas. Então, analisar melhor isso. E nosso último signo, Peixes. Essência aqui, a cartinha da compaixão, tudo a ver com o pisciano. O que é compaixão? Compaixão é você sentir o que o outro sente e se colocar no lugar do outro. E além de você sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, você estará à disposição para contribuir com o outro. Seja com um olhar, seja com uma palavra. É diferente de empatia. Empatia, você se coloca no lugar do outro, compreende o que o outro está sentindo. Ponto. Compaixão. Você se coloca no lugar do outro, compreende e sente o que o outro está sentindo e contribui de alguma forma para o outro. Então, a compaixão, ela não tem julgamento, ela não tem dó, não é aquela coisa assim que você vê alguém doente e fala assim, ai, tadinho, nossa, aconteceu tal coisa, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano, tá doente, não sei o que, ou fulano perdeu alguém. Você tá na dó, você tá naquele vício de reclamação, você tá naquele vício de dor e tristeza. A compaixão é, nossa, aconteceu tal coisa, ok, eu mando bênçãos, você precisa, tem algo que eu posso fazer por você? Tô com você, tem algo que eu posso fazer por você? Não ficar propagando tudo, aquela dor, aquela tristeza, emanando mais tristeza para a pessoa e piorando a situação da pessoa em vez de ajudar. Isso não é compaixão, isso é vício na dor. Então a compaixão é muito mais profunda. Piscianos têm essa predisposição a terem mais compaixão. Essa carta saiu, eu acredito que é no sentido de você, pisciano e pisciana, ter coragem de assumir esse espaço de compaixão, porque na nossa sociedade muitas vezes é tido como fraqueza, é tido como pessoas que viajam demais. As pessoas não respeitam ainda esse sentimento de compaixão e confundem, assim como confundem o conceito de liberdade, confundem o conceito de compaixão com fraqueza, né? E talvez aqui o recado para você, pisciana, que você sabe que não é sobre fraqueza. É pelo contrário, é ter coragem de, inclusive, mudar um padrão coletivo. Então, pisciano, você assuma esse espaço de compaixão, tá tudo bem. É um sentimento nobre, é um estado de consciência nobre. Existe muita cura acontecendo no nível de relacionamento, em níveis mentais com você. E perceber que aqui você está passando por um ano de muita conexão com o que faz sentido para você. Então, muitos piscianos vão passar por processo de transformação. De repente, a chegada de um filho. De repente, o início de uma nova carreira. Fez uma transição de carreira, está fazendo algo que faça sentido. Existe uma busca maior por autenticidade. Para você, pisciano, não tenha receio. E seja quem você é. Uma pessoa que acessa esse sentimento de compaixão. Tô com você nessa. Também falo de um lugar de pisciana aqui. Então é isso. Gente, um feliz 2026. Que seja um ano incrível.
que cada um possa estar conectado com a sua verdade, com as melhores escolhas que te levem para momentos e oportunidades de celebração, e lembra que a abundância e a prosperidade segue a consciência da alegria e que essa alegria esteja presente nas 12 áreas da sua vida. Um beijo no coração de vocês e um lindo ano para nós!